Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, se você está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, procure a Bem Protege. Eu estive lá para saber por que você tem que escolher a Bem Protege. Olá pessoal, hoje vim fazer uma visita aqui ao Gleidson na Bem Protege para entender por que as pessoas têm que optar pela Bem Protege para fazer sua proteção veicular. Porque é uma empresa, Breno, que já está há 12 anos no mercado, levando muita credibilidade ao seu associado e está com uma expansão fantástica em todo o país, né? Agora, existe uma grande preocupação das pessoas quando existe um sinistro. Como é que a Bem Protege cuida disso? Esse é um grande diferencial nosso. Hoje nós tratamos um sinistro com 48 horas, ou seja, com 48 horas o associado já está com o veículo dele autorizado para conserto. Então faça sua cotação pelo 3972-5000 ou pelo site www.bemprotege.com.br. Então, pessoal, se você procura uma empresa que possui credibilidade, com um serviço diferenciado e o preço especial, procure a Bem Protege. Ligue no 3972-5000, faça uma cotação. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, então, vamos falar do Cruzeiro. Se dentro de campo as coisas estão paradas para o Cruzeiro aí, com a pausa para a Copa América, fora de campo as coisas seguem agitadas. Zezé Perrella, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, pediu em nota aí o afastamento da diretoria celeste para averiguar as irregularidades no clube. E a diretoria, também em nota oficial, manifestou-se dizendo que o pedido era absurdo e que no momento agora não é de afastar ninguém. E aí, Fred Teixeira, como é que você vê toda essa situação? A situação do Cruzeiro interna é muito crítica. Existem duas vertentes dentro do Conselho Deliberativo, uma que está do lado do Zezé Perrella, que é o presidente do Conselho, e a outra que está com os dirigentes, o presidente do clube, Wagner. Vai acontecer hoje, provavelmente, por volta de 4 horas, está a previsão de acontecer, uma reunião com a mesa diretora do Conselho para ver se convoca uma reunião extraordinária do Conselho para promover esse pedido de afastamento. A intenção, segundo ele, seria: enquanto as denúncias são apuradas, é melhor resguardar a instituição Cruzeiro e afastar os dirigentes. Só que tanto Wagner, principalmente, não concorda de forma alguma. Eles querem continuar dirigindo o clube enquanto as denúncias são apuradas e se, caso alguma coisa seja realmente comprovada, aí sim eles vão ser condenados, vão ser julgados, aí eles sairiam. Então existe um cabo de guerra dentro do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. A gente sabe da força que o Zezé Perrella tem no Conselho, não só pelo tempo como ele foi presidente do clube, a gente sabe da importância que tem o Conselho nesse momento, mas o Conselho foi omisso durante um bom tempo. Agora é fácil. No momento que teve que fiscalizar todas essas irregularidades, pedir prestação de contas, não foi feito. Agora também é fácil falar e querer sair por cima da carne seca pedindo afastamento da diretoria. É um jogo de cabo de guerra que a gente não sabe quem vai sair levando vantagem nisso. Certo que não é o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai sair levando vantagem nenhuma. Já está com o seu nome manchado nacionalmente e internacionalmente. Mas como é que você vê, Vinícius, esse pedido? Você acha que o adequado seria realmente afastar a diretoria para que a coisa fosse realmente investigada, sem a intervenção de ninguém que estivesse lá? Ou não? Ou dá para poder investigar sem alterar nada, com a diretoria lá, com o presidente lá? Como é que você vê aí essa situação? Eu acho que, com base em todas as denúncias que já foram feitas, eu acho que cabe sim o afastamento da atual diretoria, até para ser investigado de uma melhor forma. Mas eu acho que o Cruzeiro, de maneira nenhuma, a gente consegue ver algo positivo nisso para o Cruzeiro, como o Fred falou. Independente se a diretoria for afastada ou não, quem está apanhando é o clube. E não dá para confiar que a diretoria afastou, os problemas estarão resolvidos. Não, isso aí é uma história que ainda vai render. E aí, a diretoria afastada, quem vai assumir é o quê? A cúpula do Zezé Perrella? Será que dá para confiar também? Eu não coloco minha mão no fogo. Então, em meio a tudo isso, daqui a pouquinho já tem volta do Campeonato Brasileiro, já tem Copa do Brasil e Libertadores. Reflete em campo. Eu diria que é a pior crise institucional que o Cruzeiro está passando na sua história. A sorte, vamos dizer assim, é que o Cruzeiro tem um elenco que pode dar a volta por cima, tem um comandante que é muito sério, muito bom, como o Mano Menezes. Mas se fosse um elenco pior, eu ficaria muito preocupado realmente em questão até de rebaixamento por conta de toda a situação política que o Cruzeiro tem vivido. Eu fico pensando, Felipe, o que deve ser melhor para os jogadores. Porque a gente sabe que teve um momento que o Cruzeiro pensou em afastar o Itair Machado, os jogadores se uniram e pediram para que não fosse feito o afastamento dele. Até porque a maioria desses jogadores, né, tem um aval
do Itair. A gente sabe que o Itair é quem lida diretamente com os jogadores, que faz a promessa de pagamento, a promessa de premiação. Ou seja, é um homem em quem eles confiam. Será que, olhando pelo lado do jogador, seria melhor afastar essa diretoria e o jogador voltar e falar assim, pô, quem vai cuidar agora? Quem que Tô manda sem aqui? o norte, quem manda? Será que isso não pode criar um impacto maior para o grupo, os jogadores, eles se sentirem desguarnecidos, sem ter uma segurança maior? Para os jogadores fica complicado, porque a atual direção é quem paga os salários, as premiações, são eles que recebem da atual direção. A gente sabe que a maioria do elenco do Cruzeiro defende a atual direção. O Thiago Neves, no gol que ele fez contra o São Paulo, dedicou o gol ao Itair Machado. Vários jogadores estão nessa mesma direção. Eu acho que, para o lado dos jogadores, o foco tem que ser total nos treinamentos para que dentro de campo o Cruzeiro possa sair dessa fase. O que vai acontecer na direção, o Mano Menezes tem que fazer o possível para blindar os jogadores de todas essas notícias de fora e que o Cruzeiro foque dentro de campo para sair dessa situação difícil no Campeonato Brasileiro e focar principalmente nos 2 mata-matas, que é o principal foco do Cruzeiro nesse ano, a Copa do Brasil e Copa Libertadores. Pois é, aí, falando do time, se o Cruzeirense tinha alguma expectativa de manter esse time, ela já começa a ter algumas alterações. Murilo disputou a Copa lá de Toulon, nem volta, né? Já está ficando pela Rússia, né, Fred? Isso. Bom negócio para o Cruzeiro, perder um zagueiro como Murilo, que até um pouco tempo atrás era um zagueiro promissor, chegou a ser titular, depois viveu maus momentos, as últimas vezes que entrou no time não deu certo, mas não deixava de ser um jogador que era uma promessa que o time fazia em torno dele ali para substituir tanto o Léo quanto o Dedé. Como que você vê essa saída aí do Murilo? Eu vejo como um mau negócio no momento, porque o Cruzeiro vai ser forçado a vender. Ao ano passado, a Inter de Milão chegou a fazer uma sondagem por volta de 4 milhões de euros, de dólares, no Murilo. E agora dizem, ainda não se tem ao certo valor, que vai em torno de 2,5 milhões de euros. Só que o Cruzeiro está naquela fase. Estou devendo, estou precisando pagar, então a proposta que vier eu vou ter que aceitar. E os clubes sabem disso. Todo mundo sabe a situação financeira que o Cruzeiro está vivendo. Então, além de você perder um jogador com potencial muito grande, uma idade muito baixa, já está na seleção brasileira sub-20, olímpica, sub-23, você perde uma peça de reposição e você vende a um preço inferior que o próprio mercado já havia lhe oferecido. Então, o Cruzeiro, mais uma vez, a diretoria do Cruzeiro está mostrando que não soube lidar com essa situação. Está deixando de ganhar em cima do atleta e aí você vai ter que ter um outro retorno. Como assim? Vai colocar o Kaká como eventual substituto? Um garoto da base que pouco jogou até agora, teve oportunidades mínimas no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro vai ter como ir ao mercado buscar um novo zagueiro de um porte, mesmo que seja apenas do Murilo, nem para ser titular não, mas para compor o elenco. Na situação que o Cruzeiro está, ficar só com esses zagueiros agora é muito pouco para o nível de competição que o Cruzeiro vai ter e para a dimensão do Campeonato Brasileiro também. Concordou? Você acha que era o momento certo de vender o Murilo, Vinícius? E você acha que dá aí uma oportunidade agora para o Kaká, como o Fred falou, ou tem que buscar alguém no mercado? Sobre o Murilo, imagina se o Murilo tivesse sido vendido após o ano de 2017, após a conquista. Seria por esse valor? Com certeza não. Teria sido muito mais valorizado. Até acho que, assim, em campo mesmo não vai fazer tanta falta porque o Murilo praticamente não vem sendo utilizado. Fica com Dedé, Léo, Fabrício Bruno e agora dando mais oportunidade também ao Kaká. O Breno, acho que não tem que ir ao mercado. O Cruzeiro não está no momento de ir ao mercado, não está no momento de investir. Mais do que nunca, o Cruzeiro agora tem que olhar para as categorias de base. Nesses últimos anos, o Cruzeiro vem sempre investindo em grandes nomes e a base tem ficado de lado. Alguns jogadores tentaram já subir, foram queimados. O caso do Marcelo, atacante, que num jogo foi vaiado, nunca mais voltou. É o momento de olhar para os meninos da base. Vamos dar uma passadinha, então, com a Ana Cláudia, para a gente poder pegar a primeira participação do pessoal de casa, Ana. Pois é, o Cláudio comentou aqui que, para ele, a diretoria tem que sair e ter outra eleição para presidente. A imagem do Cruzeiro é mais importante. O Paulo falou, Zezé Perrella, assuma a presidência do Cruzeiro para o bem do Cruzeiro. Todo mundo aí querendo mudar a diretoria, né, gente? Bom, o Fred, o Lucas lá do Barreiro quer saber o seguinte, se você fosse humano, o que você mudaria no Cruzeiro para voltar diferente após aí essa parada da Copa América? Obrigado pela pergunta. Eu acho que não tem que mudar jogadores. O Cruzeiro tem que mudar a postura em campo. O preparo físico também me preocupou nessa reta final, antes da pausa da Copa. O Cruzeiro no segundo tempo caía muito em produção. Eu acho que o Mano tem que definir, por exemplo, os seus laterais.
quem são realmente os titulares, no meio-campo, quem que é o companheiro do Henrique, quem vai ser o titular mesmo, e definir o time. Não é com mudança de jogadores, eu acho que é mudança de postura. O elenco do Cruzeiro dá muitas possibilidades para o Mano Menezes. Ele tem que, por exemplo, vai voltar o Marquinhos Gabriel? Vai voltar o Pedro? Quem que vai jogar? O time tem que ter agora um momento de definição. São jogos mata-matas eliminatórios, gente. Então não tem essa mais agora de estreia. Vai ter 10 dias de folga, depois mais 2 semanas e um pouquinho antes do jogo contra o Atlético. Então tem muito tempo para acertar essa casa aí. Tá aí. Bom, agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Pessoal, cansado de chamar carro pelo app, esperar bastante tempo e no final ter a corrida cancelada? Então você precisa conhecer a Copertaxi. Você chama seu carro pelo app, tem garantia de um atendimento seguro e tranquilo. E se o motorista estiver longe do local chamado, ele vai entrar em contato com você e informar o tempo de chegada para ter certeza aí que o passageiro vai poder esperar. Transparência e qualidade. Esse é o sinônimo da Copertaxi. Portanto, vá de Copertaxi. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Atlético.